Aquilo que é falso é bem próximo daquilo que é verdadeiro. Às vezes até se confunde. Para muitos, um cristão verdadeiro e um cristão fake são exatamente a mesma coisa. Mas será que isso é verdade? A parábola do joio e do trigo talvez nos ajude a entender o que significa um cristão autêntico e um cristão fake. O joio e o trigo são plantas muito parecidas. No campo, elas são quase imperceptíveis. De longe, você acha que elas são a mesma planta, ou o joio ou o trigo. E muitas vezes é exatamente assim que parece para muitos um cristão autêntico e um cristão fake. Mas quando você se aproxima mesmo de perto do joio e do trigo, você perceberá que um dá frutos e outro é apenas um pêndulo, uma espécie de haste parecida com o trigo, mas que não tem grão nenhum. Para você saber se há autenticidade ou falsidade na fé de alguém, no compromisso que essa pessoa diz ter com Cristo, é preciso chegar mais perto e olhar se essa pessoa dá frutos e se esses frutos são consistentes com a natureza daquilo que ele diz crer. É como se, pelos frutos, você conhece as árvores. De fato, olhar de longe, analisar as pessoas pelos comportamentos visíveis de longe, pelas palavras de longe, sem entrar no contexto e conviver com alguém, não permite que a gente emita juízo de valor sobre a autenticidade ou a falsidade da fé de ninguém. Por isso que é importante perceber o que Jesus diz na sua parábola. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E aí veio outro que semeou, enquanto ele dormia, o joio no meio do trigo. E quando a erva cresceu, ficou muito claro que ela não produzia fruto, assim como o trigo. E então alguns donos daquela área resolveram propor cortar e separar o joio do trigo naquele momento. Mas Jesus disse, não, espere um pouco, há um tempo certo para que quando o fruto realce e fique claro que é verdadeiro e não fake, a separação possa acontecer. Jesus está falando que existirá um dia em que Ele mesmo saberá separar o joio do trigo, o cristão verdadeiro do cristão falso. Mas eu posso, hoje mesmo, me aproximando, ter uma ideia, não necessariamente sobre a vida dos outros, mas sobre a minha própria vida, e me observar para saber se a fé que eu digo ter em Deus é verdadeira e autêntica ou é apenas uma apropriação de um jeito de se vestir, de se comportar e de falar, como o joio que parece com o trigo, mas não é trigo. Essa é a nossa partilha de hoje.